Nossa, que sensacional esse papo que a Raquel teve com o João Pedro Nascimento, que é o presidente da CVM. Super importante, falou sobre alocação, sobre criptomoedas, sobre a importância de você também ter boas informações de qualidade para ter os seus investimentos. E agora, a gente vai para o próximo painel. Espero que vocês tenham gostado desse, comenta aqui no chat. E esse painel que a gente vai trazer agora, talvez seja um dos mais esperados da programação. Afinal, o mercado está muito turbulento recentemente, nesses primeiros dias do ano, com novo governo, nova equipe econômica e novas diretrizes. E aí, como montar uma carteira para se proteger dessa agitação e ganhar mais em 2023? É uma das perguntas que você aí do outro lado da tela deve estar se fazendo, porque eu estou me fazendo essa pergunta. E quem vai mediar essa conversa de agora é a Mariana Segala, editora de investimentos do Infomoney, e o Lucas Collazo, que é especialista de alocação de fundos do Infomoney e apresentador do Stock Pickers. Eu gostaria aqui de lembrar para vocês mais uma vez também para se inscreverem nas redes e também no canal do YouTube do Infomoney e do Stock Pickers. Então é com vocês, pessoal. Bom painel. Obrigada, Laís. Boa noite. Boa noite ao Collazo também. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando em mais essa edição do Onde Investir 2023. Para participar dessa conversa, eu convido agora para subir no palco com a gente o Rogério Freitas, Head de Gestão da XP Advisory, e também a Patrícia Palomo, que é Head de Investimentos da Unicred do Brasil. Boa noite, pessoal. Boa noite. É muito bom a gente começar já falando do que realmente interessa, que é o que fazer com o dinheiro esse ano, né, Collazo? Essa daí acho que é a pergunta principal do nosso evento, né? E bom, a gente vai ter 4 dias recheados de painéis para responder ela, mas nada melhor que um painel de alocação para a gente já iniciar a perseguir essa resposta, que é uma dúvida cruel, né? No novo, vida nova, já todo mundo começa a perguntar do que fazer com o dinheiro. E, bom, já jogando aqui para os nossos ilustres convidados que estão aqui com a gente hoje, a Patrícia e o Rogério, vamos começar do geral, a gente depois vai afunilando nas próximas perguntas, né? Bom, dos portfólios que vocês fazem em gestão ali, né, as carteiras de investimento dos clientes que vocês fazem em gestão, do fim do ano passado para cá, quais foram as principais mudanças que vocês fizeram nas carteiras? Basicamente, a gente buscou ali reduzir um pouco a exposição, proteger o patrimônio, dada toda ali a incerteza que a gente vinha vivendo em relação principalmente ao período eleitoral. Ali, esse tipo de incerteza traz muita dúvida em relação à dinâmica de política monetária, política fiscal, que justifica ali uma proteção maior do patrimônio, né, do portfólio. Então, isso trouxe mais espaço para a renda fixa pós-fixada ao longo do ano, né, foi natural, foi ganhando espaço ali dentro das carteiras, dada a assimetria de risco, né, essa relação risco-retorno que o pós-fixado, né, que a Selic, o CDI oferecia, ela acaba tendo uma concorrência muito desleal com as outras classes de ativos, né, então foi natural ganhar espaço dentro do portfólio ao longo de 2022. Quando você falou exposição, seria mais para essa parte da renda variável, seria isso? Isso, então a parte pós-fixada ganhou um pouco mais de espaço, a gente reduziu um pouco a parte de alocação em bolsa local, compensando um pouco também com bolsa exterior, né? A bolsa exterior a gente teve ali uma realização muito grande e que deu oportunidade de montar posições mais estruturais, né? Buscando também, né, esse movimento ali de antecipação dos mercados em relação à dinâmica de juros lá fora, que penalizou muito o preço dos ativos, de ativos muito bons, que a gente sabe que movimentos cíclicos tendem a retornar, então a gente conseguiu fazer esse movimento, mas dentro de uma forma mais ampla, a busca pela proteção, a gente teve um espaço maior para renda fixa pós-fixada nos portfólios. Perfeito. E lá na XPA, Rogério? Bom, primeiro, Collazo, Mariana, obrigado pelo convite, Infomoney também, parabéns pelo evento. Vai ser um prazer falar sobre esse tema que a gente gosta tanto aqui, sobre investimento e 2023, esse ambiente com bastante incerteza. Primeiro, gente, acho que construção de portfólio e investimento, sempre a gente dentro de um ambiente de incerteza, né? A gente não sabe o futuro, nem a gente, nem ninguém, né? Então a gente sempre trabalha com probabilidade. Dentro disso, o que mudou de um ano para cá, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, de incertezas nessa relação risco-retorno, né? Eu acho que a gente hoje tem muito mais incerteza, a chance da gente ter mais volatilidade do que a gente tinha no passado, acho que aumentou,
Então, obviamente, e dentro de um ambiente de juros mais altos, juros reais mais altos, obviamente que vale mais a pena você ter um portfólio mais conservador, onde a parte de renda fixa tem um peso maior, dado que nos próximos 12, 24 meses a gente vai continuar vivendo num ambiente de incerteza. Dito isso, acho que a gente também está com essa cabeça de ter um pouco menos renda variável e um pouco mais de renda fixa pós-fixado, numa combinação aí de pós e inflação, que a gente também gosta bastante. Então, essa combinação de pós-fixado, inflação, um pouco menos de renda variável e uma combinação de multimercado também que acaba funcionando muito bem nesse ambiente onde as oportunidades mais macroeconômicas, né, commodities, juros, moeda, oferece bastante oportunidade para essa classe de multimercado que a gente gosta muito. Rogério, tanto você quanto a Patrícia falaram, né, de reduzir um pouco a exposição à renda variável, aumentar um pouco a exposição à renda fixa. Eu queria saber uma coisa, isso vale para qualquer perfil de investidor? Isso vale para um conservador, para um moderado, para um investidor mais agressivo? Em que medida que essas carteiras desses diferentes perfis de investidores estão mais ou menos alocadas em risco nesse momento, pensando no ano de 2023? Boa pergunta, Mariana. Primeiro, eu falo muito o seguinte, que o maior inimigo do investidor é ele mesmo. Tá? Quando ele fica mudando de perfil toda hora. É como se você estivesse dirigindo um carro no trânsito e você quisesse mudar de faixa toda hora. Isso é a pior coisa, porque você gasta pastilha de freio, você fica estressado, você fica andando para lá e para cá, tem o risco de você bater. Se você tem um perfil, tá, bem definido e você tem um objetivo muito claro de médio e longo prazo, você pode fazer alguns ajustes de rota. Agora, mudar muito radicalmente o teu perfil é a pior coisa que você pode fazer. Tá? Isso aconteceu muito no passado, né? Muito ocasionado pela taxa de juros. Então, a taxa de juros foi para 2,5%, 3%, todo mundo aumentou o risco. Né? Todo mundo ficou muito corajoso, a gente fala. Né? E ficou corajoso no pior momento, né? Quando a bolsa estava mais cara, todo mundo ficou pré-fixado, porque achando que a taxa de juros ia permanecer baixa para sempre. Isso é um erro normal, né? Quem trabalha muito tempo com isso, com o mercado, sabe que o mercado é cíclico. E agora está acontecendo o oposto, né? Está todo mundo achando que a taxa de juros vai permanecer alta para sempre, que investir em bolsa é a pior coisa do mundo, né? E está todo mundo indo para um perfil muito conservador. Então, o mercado vive em pêndulos, né? E agora o pêndulo está indo para o pêndulo de o mercado está ficando excessivamente conservador. Assim, oportunidades surgem. A bolsa eventualmente vai voltar a subir e a taxa de juros eventualmente vai voltar a cair se a gente tiver um arcabouço fiscal um pouquinho melhor. E é o que pode acontecer. É claro que você pode reduzir, fazer alguns ajustes de risco, diminuir um pouco a renda variável, mais ciclicamente, taticamente, que é o que a gente tem. Mais ali na frente, o cenário melhorando, você aumenta um pouquinho mais de renda variável, monta uma posição mais pré-fixado. Sim, a sua pergunta é, todo mundo reduz um pouco de risco, tá? E o conservador também fica um pouquinho mais conservador. Mas o que você não pode ele tem um perfil agressivo e muda para um perfil conservador e dá um cavalo de pau no teu perfil. Errado. Você vai acabar, o que a gente fala no mercado, você vai acabar pagando a conta no final da história, né? Você vai entrar no momento errado, vai comprar bolsa quando ela está cara e vai vender bolsa quando ela está barata. Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante na hora de você construir portfólio, você olhar para o teu perfil. Tá? E quem diz o teu perfil não sou eu, né? Não é o Rogério, não é a Patrícia. Qual é o estômago do cliente. Tem uma frase que eu gosto muito, sem tomar posse aqui da palavra, é uma frase do Charlie Munger que ele fala, o órgão mais importante para você ganhar dinheiro no mercado financeiro não é o cérebro, mas é o estômago. O quanto você atura, né, de volatilidade, se você atura muita volatilidade, você é recompensado por uma rentabilidade maior. Agora, se você não atura volatilidade, não tem problema. Você tem uma rentabilidade menor. Então, sim, a tolerância a risco depende de cada um. Eu tenho uma adaptação disso, Rogério, que a tua tolerância a risco é o quanto você dorme bem com a tua posição. Se você está dormindo bem, se você está tranquilo, não tranquilo demais, né, porque daí você está com risco de menos, mas se você está confortável com a perda esperada que você pode ter no seu portfólio, né? Então, a questão dos perfis ela é muito importante porque ela traz para a gente noções de alocações estruturais.
que é um pouco que o Rogério está trazendo, de ter posição, ainda que um pouquinho maior, um pouquinho menor, de acordo com o contexto econômico, mas você ter posições estruturais em bolsa, ter posições estruturais em mercado, porque quando vem o movimento é muito difícil a gente conseguir acertar o timing preciso de entrar no momento. Então, a gente tem estudos de janelas que mostram que se você perder ali os 10 principais dias de retorno positivo, pô, o retorno da carteira ele fica muito diferente. Então, ficar alocado é uma decisão e que depende aí do perfil. Mas eu iria até num ponto além. Não quero me estender muito, mas porque eu acho que é importante que a gente reforce a questão de adequar o investimento ao objetivo financeiro do investidor. E a gente fica muito focado em perfil, mas muitas vezes, se a gente consegue identificar qual que é exatamente o objetivo financeiro para aquela alocação, é muito difícil você ter alguma surpresa negativa nesse sentido. Então, se você tem um objetivo financeiro, por exemplo, de viajar para o exterior ou de comprar um bem fora do país, você tem um risco específico ali, que é o risco cambial, que é o risco de desvalorização cambial. Tem instrumentos específicos para proteger esse risco. Então, a alocação ela fica muito mais assertiva, muito mais certeira, e é muito mais difícil ter algum tipo de desconforto, né, de alguma surpresa negativa quando a gente foca no objetivo do investidor. Então, são duas coisas que a gente precisa sempre estar atento. Qual que é o perfil, qual que é o estômago, qual que é ali a capacidade de dormir bem, mas quais são os objetivos financeiros que estão por trás daquela alocação. Patrícia, mas hoje quando um cliente conservador seu chega e te pergunta quanto que eu posso deixar em renda variável nesse ano, quanto que eu devo deixar em renda fixa nesse ano, qual que é a sua resposta para o conservador, para o moderado e para o agressivo? No nosso caso, a alocação em risco para o conservador ela é feita através dos multimercados. Então, a gente tem ali mais ou menos 65% da carteira alocados em renda fixa em diversos indexadores, mais ou menos 30% ali em PCA, pós-fixado também 30%, a gente está falando ali alguma coisa 5% de pré-fixado curto, duration, as pessoas esquecem, os investidores muitas vezes não se atentam que prazo de investimento é risco, né? Então ali o quanto tempo ela tem que ficar alocada naquela posição. Quando a gente vai falar ali da parte de multimercado, então mais ou menos 35%, em algumas classes de ativos. Então, macro, o multimercado macro talvez seja o veículo hoje mais eficiente para buscar esses movimentos grandes de mercado que a gente tem visto. Então, uma subida importante de juros e eventualmente uma caída importante, a gente sabe que é cíclico, né? Então, uma realização importante de bolsa, ela vai voltar. Então, os multimercados macros têm essa possibilidade de pegar juros, de pegar câmbio, de pegar bolsa, que são esses macro movimentos. Mas a gente gosta que saíram melhor ao longo de 2022. Exatamente, mas a gente gosta de compor também, então, estratégia macro com uma estratégia long and short, com estratégia específica, né, buscando ali alguma simetria entre mercados. Então, essa combinação do risco pro conservador, ele tem que ser um risco que ele possa ter essa pulverização, tá? E vir de diversos fatores de risco. A gente não direciona especificamente para a bolsa por conta do perfil. No multimercado, no moderado já é um pouco diferente. Aí sim a gente começa a ter ali um espaço maior de sono, de estômago para aguentar ali um movimento mais de mexida. Então a parte da renda fixa cai ali para alguma coisa próximo de 45%, multimercado para 30%, e aí o restante a gente divide entre renda variável local e renda variável fora. E o agressivo aí, ele já tem muito mais estômago, né? Então a parcela de renda variável, tanto local quanto fora, já cresce ali para alguma coisa em torno de 35%, e o restante do risco é dividido entre os multimercados e a parte de renda fixa entre esses diferentes indexadores. O agressivo, ele tem um pouquinho mais de espaço para pré. Tá? Porque a gente sabe que ali o pré, principalmente um pré um pouco mais longo, ele tem um movimento importante, né, de preço, ele responde a movimentos de mercado e muitas vezes isso não é claro para o investidor. Acho que essa mudança desse ano de marcação ao mercado dos títulos privados, né, vai trazer um pouco mais de consciência de que realmente a renda fixa ela é fixa no vencimento, ela é conhecida no vencimento, mas ao longo do período existe oscilação, e o que influencia essa oscilação, e o prazo faz muita diferença. Às vezes a gente acha que não, né? Porque tá cruando ali, eu eventualmente posso sair ali no meio do caminho, não olho muito o prazo, mas faz muita diferença quando a gente traz todo o valor presente ali e essa oscilação entra na carteira.
um mapa aqui pra gente, mas eu vou jogar um pouquinho de pimenta nesse prato aqui. Que é o seguinte, Rogério, vou jogar para você. Ela já falou bem, principalmente a parte de renda fixa, você comentou também, né? Mas até seguindo o teu exemplo, Patrícia, parece que a galera no ano passado ficou com bastante medo de ficar sem dormir ali, porque teve um pêndulo forte, né? Dessa saída de capital, principalmente dos fundos de bolsa, né? Mesmo os multimercados que foram bem, a indústria no geral também teve resgate, enquanto isso a indústria de renda fixa tendo uma captação líquida elevada, né? Bom, corrobora muito a ideia de que o grande professor do mercado é a taxa de juros, que está alta. Perfeito. Parte do mercado já discute se ela não está próxima da taxa terminal, quer dizer, talvez a gente possa já começar a discutir essa inflexão da taxa de juros, né? E aí, talvez um momento para ter, né, uma renda fixa pré-fixada mais presente, ou eventualmente uma renda fixa atrelada à inflação. Como é que está a cabeça de vocês na XPA? É para ter essas duas? Pode alongar um pouco o vencimento desses títulos ou não? Vamos ficar um pouco mais ainda no CDI, no pós-fixado? Boa. Sim, a pergunta é ótima, não só de Brasil, tá, Colasso? Eu acho que a pergunta é muito boa olhando o mundo, tá? Só relembrando, né? A gente passou desde 2008 para cá, a gente vive num mundo de repressão, baita repressão financeira dos bancos centrais. O que é repressão financeira? O Banco Central ele bota a taxa de juros zero, imprime dinheiro e força você a tomar risco. Eu brinco que é quase um bullying que os bancos centrais fizeram. Toma risco, porque senão você vai perder dinheiro. Aí taxa de juros zero, inflação 2%, 3%, você perde dinheiro de rentabilidade real. Perfeito. Então todo mundo toma risco desde 2008. Agora a gente está num processo de normalização, saindo desse ambiente de repressão financeira. E o que é isso? Já há décadas que o investidor americano, como um exemplo, que ele não vê uma taxa de juros acima de 2%, ele está com taxa de juros de 5%, está se encaminhando, né? Então a gente está com um ambiente mais normal. E o que isso gera, né, para as classes de ativos? A gente está voltando a viver num ambiente onde o risco e o retorno esperado dos ativos estão voltando a ficar mais adequados. A bolsa está ficando mais atrativa, a bolsa caiu, a bolsa americana está ficando um pouco mais atrativa, renda fixa americana está ficando um pouco mais atrativa. A gente vê bonds americanos que rendem com 5%, 6%, estão ficando curtos até 2 anos. Então, assim, tem muita coisa muito mais atrativa do que a gente viu nessas últimas décadas de ambiente super distorcido, né, do que a gente viveu. A gente está chegando no final de aperto, de ciclo, né, de normalização de taxas de juros lá fora? Parece que sim, tá, Colasso? Então, e o Brasil não é uma ilha, tá? O Brasil acaba sendo dragado tanto para o bem quanto para o mal. Eu falo muito que às vezes a gente acha que tudo que a gente faz aqui vai definir o nosso caminho. Não, se você olhar um horizonte mais longo, acaba que o real vai muito junto com as moedas emergentes e a gente acha que o Brasil fez isso ou fez aquilo, mas na verdade a gente está indo junto com os outros emergentes. A bolsa brasileira subiu junto com as bolsas dos emergentes e a moeda brasileira acabou indo também junto com as outras moedas. E por que eu estou falando isso? Pode ser que a gente chegando nesse final de ciclo, que a gente fala do pico, né, de juros, a gente possa ter um momento mais de risk-on, né? Se, obviamente, condicionado, e tudo que a gente faz aqui na XPA é condicionado, nosso processo aqui é muito em cima de checkpoints. Se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer aquilo, o que eu faço? Eu falo que a gente não acha nada, não tem achismo. A gente aqui é um processo científico. Se acontecer isso, a gente faz isso. Se acontecer isso, a gente faz aquilo. Então, condicionado a inflação desacelerando, como está desacelerando. Mercado de trabalho também mostraram um desaquecimento um pouquinho maior, porque o mercado de trabalho americano ainda continua muito, muito aquecido. Se a gente tiver um pouso um pouquinho suave nos Estados Unidos, pode ser que a gente veja aqui um caminho um pouquinho melhor, mais para o segundo semestre do ano, para os emergentes. China também começa a dar alguns sinais mais positivos, né, de fim daquela tolerância zero à Covid. A gente está vendo a abertura um pouquinho melhor, dados de mobilidade, metrô, celular, a gente está vendo umas coisas bem positivas de China, que pode ser positivo para mercados emergentes de commodities. Então, talvez no segundo semestre ali, a gente possa ver um movimento global, passado um primeiro semestre, você viu que eu estou olhando o segundo semestre, mas o primeiro semestre ainda pode ter alguma balançada lá fora, mas o mundo muito bem pode puxar um pouquinho o Brasil. E aqui do lado de dentro, se a gente fizer minimamente
E aí, Colas, assim, fala minimamente um arcabouço fiscal que reancore aqui a questão essa incerteza com relação ao fim do teto de gasto, toda essa incerteza com relação à PEC de transição, vai gastar 220 bi, mas e aí, vai ser 220 bi de déficit? Ou todo esse ajuste que o ministro Haddad anunciou, ele vai conseguir entregar tudo isso ou não? Qual o déficit desse ano? E qual é o próximo arcabouço que vai ser anunciado até o meio do ano? Se for um arcabouço minimamente ok, eu acho que abre espaço para o Banco Central, para a política monetária, né, que eu falo que a política monetária aqui é meio... está no banco do carona, porque é o fiscal que está dizendo, está ditando muito rumo, né? Se o fiscal parar de atrapalhar, eu acho que o monetário pode começar um processo de afrouxamento mais para o final do ano, e hoje a gente está com 3,75, pode ser que, condicionado ao fiscal, condicionado a um arcabouço fiscal melhor, condicionado ao início da reforma tributária também, pode ser que a gente termine no final do ano com alguma coisa perto de 12%, 11,5%, é alguma coisa que está no foco, tá? Isso é o que está no foco. E isso pode abrir espaço também para os ativos de risco aqui no Brasil começarem a performar melhor. Eu queria aproveitar a tua fala e trazer um conceito da suficiência, que é uma coisa que a gente também não trabalha tanto junto ao investidor. Quanto de retorno é suficiente para você conseguir construir aquele objetivo financeiro que você definiu? Porque se seu objetivo é, por exemplo, construir patrimônio, uma taxa de juros real, ou seja, acima da inflação, de 6% ao ano, constrói patrimônio. É bastante coisa. É um momento de, eventualmente, aproveitar essa discrepância de desequilíbrio, porque a gente está no momento de juros restritivo da atividade econômica e que ele não deve se manter por muito tempo, porque ele vai ter derivações na economia, para montar objetivos relacionados a essas variáveis. Então, se a gente tem como a intenção construção de patrimônio, será que um juros nominal de 14%, 15% que a gente consegue encontrar no mercado faz sentido? É suficiente dentro daquilo que você está se propondo a fazer? Se você tem uma dívida que você tem que pagar daqui 1, 2 anos, você sabe qual que é o montante, a previsibilidade do pré-fixado pode ser muito interessante para você. É suficiente? O objetivo. Então, hoje a gente tem ali um contexto, tanto pré-fixado quanto IPCA+, né, que são os títulos híbridos, que trazem muita oportunidade se aquele for realmente o seu objetivo. Porque se não for, existem outras assimetrias, como o Rogério trouxe bem, a Bolsa Brasileira, hoje os indicadores, né, ali os múltiplos, eles estão muito defasados em relação ao que é média normal. E a nossa Bolsa, querendo ou não, ela é muito relacionada às commodities. Então, se a China tiver ali uma recuperação, né, com esse pacote de incentivos que ela está trazendo, forte, ela pode puxar todos os emergentes e o Brasil ir junto. E aí, se os emergentes virarem realmente ali um foco de alocação, o Brasil hoje ele é um destino interessante se fizer minimamente ali a parte fiscal, deixar ali um pouco mais previsível. Porque se você pegar outros emergentes, estão envolvidos ali em questões geopolíticas, que aí não é um destino tão claro. Muito concorrente seja o México, talvez. Então, hoje a gente tem ali, se a gente pegar um pouco esse pano de fundo, China recuperando, né, trazendo ali mais incentivos, se isso refletir preço de commodities, e se os emergentes virarem um destino de recurso, o Brasil está dentro desse contexto ocupando um lugar privilegiado, né? Então, a gente tem que ficar com isso em mente. Se eu tenho um horizonte de investimento acima de 5 anos, eu consigo segurar esse recurso investido, a Bolsa faz sentido. Mas, de novo, volta a tua tolerância de perfil e ao teu objetivo. O que a gente consegue ali casar em relação para minimizar ao máximo qualquer tipo de insatisfação ou de não obter o objetivo definido. Mas você falou tantas coisas boas agora que me até deu um vontade pouquinho de de alocar, vontade de comprar bolsa, entendeu? Mesmo assim, você está falando para a galera diminuir. Não, a gente tem alocações estruturais, né? Então, dentro do perfil moderado e do perfil arrojado, a gente tem alocação em bolsa de forma estrutural. Isso é legal de falar, quer dizer, não vai sair de uma hora para outra de lá. Não, isso. saímos, né? Então, tem uma coisa que eu acho que vale importante aqui, até para o investidor em geral, saber o que é um asset allocation.
né? Todo mundo fala, onde investir, né? Que é a grande pergunta. A gente investe aonde? É, todo mundo sabe que all-in em uma só classe de ativo, assim, é ruim, né? Você está num lugar onde você aposta tudo, onde você só ganha em um só cenário, isso é a pior coisa que tem. Mercado financeiro é análise de risco. E análise de risco é trabalhar com probabilidade. E trabalhar com probabilidade em mercado financeiro, para você ganhar, é onde você aumenta sempre as suas chances de ganhar. E o que é aumentar as chances de ganhar? É onde eu ganho no maior número de cenários. Então, se tiver um hard landing nos Estados Unidos, eu tenho que ganhar um pouquinho. Se tiver um soft landing, eu vou ganhar muito. Se o Brasil fizer o dever de casa, eu ganho muito. E se não fizer, eu ganho um pouquinho. Agora, se eu for só em um cenário, onde eu só ganho se tiver soft landing, cara, a sua carteira não está legal. Então, o asset allocation, que nada mais é, porque a gente fala inglês aqui para ficar bonito, na verdade é alocação de capital. Quando a gente fala inglês, parece que a gente está até mais inteligente, né? O asset allocation, que na verdade é alocação de capital, o público em geral, ele tem que saber que isso aqui é um Lego. Ele é um Lego de pós-fixado, um Lego de pré-fixado, um Lego de inflação, um Lego de multimercado, um Lego de renda variável Brasil, um Lego de renda variável global, o Lego de dólar. Dólar também faz total sentido, porque ele é um contraponto, ele é um hedge natural. Você pergunta, quanto que é adequado ter de renda variável Brasil? Eu falo, olha só, talvez se eu rode aqui um modelo quantitativo, que a gente tem muito lá, ele vai falar, para o teu perfil, 10% de renda variável. Agora, se você botar um pouquinho de dólar, você aumenta a tua capacidade de tolerar a renda variável, porque eu vou ter um dólar, um contrapeso. Se você falar, Rogério, o que vai acontecer com a Bolsa amanhã? Não faço a mínima ideia. Na verdade, é cara ou coroa. A Bolsa amanhã pode subir ou pode cair. 50-50. Agora, eu vou te falar uma coisa que tem uma grande probabilidade de acontecer, que beira 90%. Que é o seguinte, se a Bolsa cair muito, o que acontece com o dólar? Ele sobe. E se a Bolsa subir muito, o dólar cai. É correlação. A gente fala muito de risco, retorno, só que tem uma terceira dimensão aqui que é super importante na hora de construir carteira, que é o seguinte, é a correlação ou descorrelação. Quando a gente fala de multimercado, os multimercados podem ser muito parecidos ou muito diferentes. Multimercado o quê? Macro, quantitativo, long and short, retorno absoluto, hedge funds globais. Se você tiver uma composição onde um ganha e outro perde, mas no longo prazo todos ganham, isso é melhor, porque você diminui o drawdown da tua carteira. Se eu tenho uma crise, eu tenho alguém da minha carteira ganhando, isso é o melhor, porque você diminui a tua queda no momento de crise e no longo prazo todos vão ganhando. É um ganha e perde, só que no longo prazo os dois ganham. Então os fundos quantitativos são super importantes nessa composição. Falar, mas o meu fundo quantitativo nos últimos 6 meses está rendendo muito mal. Tudo bem, mas no longo prazo eles vão render muito bem. Então você perguntou, bolsa para esse ano? Sim, bolsa por 12 meses é muito difícil, né? Então alonga esse prazo. E no curto prazo, a gente coloca coisas que otimizam o resultado. Então, assim, otimização de portfólio é a coisa mais importante. E o público, em geral, precisa saber disso. Ele precisa ter paciência, né? O mercado, em geral, busca o ou isso ou aquilo, quando ele deveria olhar o e, isso e aquilo, porque justamente é isso. Num cenário assim, esse aqui vai melhor, esse aqui não vai dragar tanto. Num cenário diferente, esse outro aqui vai melhor, esse aqui não vai dragar tanto. Você aumenta a sua chance de ter um portfólio vencedor, de conseguir ter o retorno suficiente, adequado àquilo que a gente está buscando, né? Então, quanto mais o investidor olhar para dentro para tomar a decisão de alocação, mais chance ele vai ter de chegar no objetivo que ele quer. Se ele ficar olhando para fora, que é o dólar, a bolsa, os juros, ele não tem controle de nada disso. O que ele tem controle é o que ele quer, qual que é o horizonte de investimento dele, qual que é o estômago, né, a tolerância de investimento, né, de risco. Então, se ele olhar para dentro, ele vai conseguir ir no caminho da alocação mais assertiva para o perfil e para o que ele quer. Perfeito. Olha, a gente começou a receber aqui perguntas de quem está assistindo aí o nosso painel. E o Luiz Felipe de Lima Tavares faz uma pergunta aqui sobre investimento em ouro. Seria uma boa opção de proteção para 2023? O que você acha, Rogério? Assim, o ouro nos últimos 12, 24 meses foi muito ruim. E dá para entender, né? Porque o ouro não tem uma rentabilidade, o ouro não paga dividendo, não paga juros. E num ambiente onde você tem os bancos centrais subindo juros,
assim, ouro é o pior investimento, né? Porque ele não tem rentabilidade, não paga dividendos, então todo mundo sai de ouro e vai para uma renda fixa, vai para um bonds. Mas, por outro lado, aconteceu um evento que é super importante para o ouro. Foi o fato, assim, a atuação do Fed depois da guerra da Rússia-Ucrânia, a atuação da Rússia, bloqueando as reservas ou tomando as reservas da Rússia para a Rússia não ter acesso às reservas em dólares, em treasuries que a Rússia tinha. Então isso gerou um risco muito grande. Então você tem duas forças aí, a taxa de juros que é ruim para o ouro, mas você tem essa dinâmica, essa necessidade de alguns países que não querem ter esse risco, né, ao Fed, ou essa intervenção, essa coisa foi muito agressiva ali, do ouro se valorizar. Então tem dois vetores aqui que são contrários, né? Um positivo para o ouro e outro negativo para o ouro. Agora, a pergunta do Colasso é, se a gente está aqui num final de ciclo de aperto, tá? Onde eventualmente o Fed começa a cair juros, isso pode ser positivo para o ouro, pode ser positivo para os ativos reais de uma maneira geral. Assim, talvez a gente possa estar entrando, tá, num ambiente, numa janela positiva para o ouro, mas sabendo que o ouro, assim, de novo, dentro de uma carteira, dentro de um portfólio, ele combina muito bem para um horizonte mais longo, porque ele é um hedge natural, e dentro do ambiente onde, se tiver uma grande desaceleração, um hard landing, o Fed cai a juros muito rápido, cara, o ouro se valoriza. Se tiver uma guerra, o ouro se valoriza. Então, de novo, ele combina muito bem para alguns cenários. Então, ele protege a tua carteira muito bem. Tá? Então, um pouco de ouro faz total sentido. Agora tem que ver, dentro dessa combinação, rodar um modelo de fronteira eficiente, de Markowitz, onde você vai ver, dentro do resto do teu portfólio, quanto que merece. A quantidade é super importante, tá, Mariana? Assim, isso é muito importante. Então, o dimensionamento de cada classe é super importante. Tem aquela frase lá do que a dose que faz o veneno, né? Então, eu falo muito assim que a quantidade é super importante. Você pode ter uma coisa muito boa, mas se você dimensionou muito para um tamanho muito grande, você vai ter que estopar porque você usou uma quantidade muito grande. E se você botou uma coisinha muito pequena, não vai nem fazer cócega. Então, dimensionamento é chave para o portfólio no médio e longo prazo. Perfeito. Bom, acho que a gente tem para mais umazinha aqui. Quero pegar um gancho que você deu, Patrícia, bem legal, que estava falando sobre alocação em bolsa lá fora. Lembra assim, em 2020 quase não tinha fundo internacional aqui no Brasil, né? Depois apareceu um monte deles, fluxo entrou, teve fundo de China batendo um bi, subgestão, aquela coisa toda. Na sequência, a galera já fez o pêndulo de volta para cá, tirou dinheiro, tal, aquele medo de recessão lá fora e tudo que o Rogério, inclusive, colocou aqui hoje nesse painel. Você comentou brevemente ali sobre as quedas e que tem muita coisa boa lá fora que acabou entrando em preço talvez mais adequado. Agora é a hora, né, pensando até num contexto de cenário macro brasileiro mais duvidoso, de voltar a ter uma parcela maior lá fora de investimento? E pegando também o gancho do que o Rogério trouxe em relação à dinâmica de juros Fed, né? Se realmente a gente tiver um arrefecimento no mercado de trabalho, a inflação der sinal de controle, e os juros não subir tanto quanto está sendo precificado, ou ele ter ali uma dinâmica soft landing, é muito provável que os ativos de risco e de bolsa, né, principalmente, reflitam esse movimento. E não vai esperar acontecer, vai antecipar. Sim. Então, se você não tiver alocação estrutural no ativo, não vai pegar esse movimento. Né? Então, a gente vê empresas muito boas, empresas que são líderes de mercado, que têm já o seu produto comprovado, ou seja, não são teses, né, e que estão ali com múltiplos muito atrativos. Agora, de novo, vai ser em 1 ano? Não sei te dizer. 2, também não sei. 5, muito provável. 10, em todos os períodos de 10 a 20 anos, a gente sabe que a bolsa tem retornos positivos. Então, assim, qual que é o teu horizonte, qual que é o teu apetite? Então, estruturalmente, a gente precisa ter alocação. Agora, os sinais da economia vão mostrar para a gente, isso que o Rogério trouxe é muito interessante. Pô, tá arrefecendo? O mercado de trabalho mostrou sinais? Tá bom, vamos aumentar o norte. Vamos alocar um pouco mais. Vamos subir em função dos dados, não em função do que eu quero, do que eu acredito que seja certo, do que eu acho que tem que ser feito. Não,
em função do que a gente está vendo ali de dados, de informação, objetivos, né? Pragmático. Pragmatismo é muito importante para fazer investimento e desancorar e tirar os nossos vieses comportamentais, que são muito fortes na hora da gente tomar decisão de alocação, de investimento. Então, tudo que a gente puder sistematizar, trazer esse, se isso, faço isso, se isso, já deixar pré-programado de preferência, vai ajudar o investidor a tomar as decisões corretas. Se eu puder adicionar, Cola, com relação a isso, usando de novo, tá, o modelo do pêndulo, se você pegar a Bolsa Americana agora, ela está mais ou menos na média histórica, até um pouquinho mais caro. Uhum. E a gente sabe que, olhando historicamente, quando você tem uma desaceleração ou uma recessão leve ou mais profunda, tem dois movimentos que acontecem. O primeiro movimento acontece de 10%, 15%, a Bolsa cai pelo aumento de juros, então cai pelo PI, e o segundo movimento cai por revisão de earnings. Tá? A primeira pernada aconteceu, o PI voltou para a média. Uhum. A segunda pernada é a história do segundo sapato, né? Caiu o primeiro sapato, cadê o segundo sapato a cair? Esse segundo sapato, os earnings ainda não foram revisados historicamente como a gente gostaria que fossem. Se a gente tiver uma revisão de earnings na média, que acontece perto de 10, 15, 14%, a gente pode ter mais uma pernada de 10% de queda no S&P. Aí ele vai ficar abaixo da média. E a gente sabe que ele fica caro, fica barato, fica caro, fica barato. E quando ele vai de um lado para o outro e passa para a média, ele sempre vai para o outro, ele sempre fica caro ou ele fica barato. Ele nunca para na média, é igual um pêndulo, ele não para na média e depois volta. Ele sempre exagera para um lado e para o outro. Quer dizer, a gente está aqui um pouco under em renda variável global, especificamente nos Estados Unidos, porque a gente acha que o risco-retorno ainda não é bom o suficiente para a gente voltar a ficar neutro em Bolsa Americana. Então a gente está under. Falar, Rogério, por que você não está zerado? Porque pode ser que, como eu falei aqui, a gente trabalha com probabilidade, né, uma probabilidade maior de ficar mais barato em algum momento, mas pode ser que de repente dessa vez seja diferente e a Bolsa volte a subir rápido, porque as empresas não estão muito alavancadas, ainda existe muita liquidez, e agora o Fed pode fazer um evento que é raríssimo estatisticamente, que é o soft landing. O soft landing, assim, nunca aconteceu. Então, se você quiser usar a probabilidade, a história, a estatística a seu favor, você não deve apostar no soft landing. É mais um desejo, wishful thinking, né, que a gente fala, do que uma coisa que estatisticamente é uma coisa que você deva apostar nisso. Então, pode ter um hard landingzinho, e aí a gente vê o mercado de trabalho piorando, tem o quantitative tightening também, que é uma coisa que pode gerar, a gente viu em 2019 que teve isso, o taper tantrum, quando o Fed começou a enxugar muito, alguma hora deu uma esticada, uma respingada no mercado de treasury, que causou um mini susto no mercado e a bolsa cai. Pode ser uma chance da gente fazer o movimento, é o que a gente espera, para aí a gente fazer um movimento mais tático, cíclico, de voltar a comprar bolsa americana. A gente torce para acontecer a oportunidade, né? A gente tem que estar preparado. Eu falo muito que o mercado, a gente não cria oportunidade. As oportunidades aparecem, mas você tem que estar apto a aproveitar. E como que a gente está apto? Se a gente tiver caixa e tiver estômago para aproveitar a oportunidade. Muita gente fala que nas crises as oportunidades aparecem. O problema é que quando tem crise, todo mundo está tão machucado e ninguém está pensando em comprar, está pensando em sobreviver. Agora, se você tem caixa e você está esperando aquele momento, aí você pega o cavalo selado que passa na tua frente. E as né? oportunidades, elas vêm todas juntas, né? Então, você tem a BR, com umas altas, a bolsa superficificada, aí é a questão realmente de seguir qual que é o teu apetite, qual que é ali teu horizonte para ter a melhor asset allocation, questão de capital em relação ao que você está buscando. Perfeito. Pessoal, quando a conversa é boa, o tempo voa mesmo, né? A gente já estourou aqui todos os minutos possíveis. Eu agradeço aqui a Patrícia Palomo, Head de Investimentos da Unicred, o Rogério Freitas, Head de Gestão da XP Advisory. Muito obrigada, foi muito rica a nossa conversa, né, Cláudio? Foi muito bom mesmo. Obrigado, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Marina, obrigado. Lucas também. Patrícia também. Obrigado. E parabéns pelo super evento. Obrigada. Valeu.